essas questões todas decididas pelo judiciário e o confronto com a opinião pública. Isso é importante que os senhores tenham em mente, até porque muitos vão fazer concurso, etc. O juiz, ou ele trata de um processo subjetivo ou de um processo objetivo. Se o processo é subjetivo entre sujeitos identificáveis, o juiz não pode abdicar da sua função e relegar à opinião pública a solução daquele caso, porque ele está delegando a jurisdição que é indelegável. Isso no campo civil ou no campo penal. Está julgando um crime de pessoas, ele com ele, na solidão do seu julgamento. A opinião pública não pode ter influência para que ele possa fazer o melhor direito, a melhor justiça, à luz do seu convencimento íntimo e da sua independência. Isto não é difícil. Quem tem vocação para magistrado consegue fazer isso tranquilamente. Eu sei porque eu vivi com o pé no congelador e a cabeça num caldeirão de fogo, com a ficha limpa. Então, é possível fazer isso. Pois bem, quando se trata de um processo objetivo, sem partes, vamos discutir valores sociais. No meu modo de ver, que data máxima vênia, talvez seja a visão chancelada pela doutrina americana de autores moderníssimos, Riva Siegel, Robert Post, pessoas que escrevem só sobre a reação social diante das decisões judiciais. Se o processo é objetivo, se eu tenho que verificar se a sociedade está preparada para descriminalizar o uso da droga, eu tenho que ouvir a sociedade. Mas é claro que eu tenho que ouvir a sociedade. Eu devo contas à sociedade. E a questão é simples. É porque eu preciso saber se é um consenso básico ou se é um desacordo moral amazônico. Porque essa questão, e isso é importantíssimo entender, essa questão da posição contra-majoritária do Supremo, ela não é destinada a que os membros do Supremo decidam contra a vontade do povo nos casos objetivos. Vou repetir, nos casos objetivos. Porque se o povo americano não autorizava a união afetiva, a Suprema Corte não julgou. Se nós não tivermos um termômetro da sociedade brasileira sobre a descriminalização do uso de drogas, o Supremo Tribunal Federal tem que ouvir a sociedade. E por que tem que ouvir a sociedade? Porque a justiça tem o seu caráter exemplar. Então, como é que o pai de família vai criar um filho dentro de casa se o Supremo disser que há uma descriminalização de drogas e o pai quer criar o filho sem utilizar drogas, quer criar uma vida saudável para aquele filho? A criança vai reagir. Se o Supremo diz que pode, pai, por que você diz que não pode? Então, essas questões de valores sociais, fins públicos, isso o Supremo Tribunal Federal deve ouvir, deve contas à sociedade das questões objetivas. Questões objetivas, não questões subjetivas. Porque a grande arma do judiciário, que não tem exército, não tem dinheiro para fazer cumprir suas decisões, é a confiança do povo nas suas decisões judiciais, e a história mundial do constitucionalismo revela que, em algumas épocas, foram descumpridas as decisões das cortes constitucionais, porquanto não adquiriram legitimidade democrática. E aí, então, a decisão judicial vira uma mera divagação acadêmica. Com isso, encerrando, eu queria dizer aos senhores que talvez o laço marcante da Constituição seja ter colocado o homem, o ser humano, como centro de todo o sistema jurídico. E o fez para sempre permitir a juízes e tribunais que deem uma solução justa. Agora, se a decisão será mais justa, efetivamente nós não sabemos. Hans Kelsen foi o jurista que mais estudou a justiça. Escreveu O Sonho da Justiça, O Império da Justiça,
a ilusão da justiça e no final da sua vida escreveu uma obra. O que é a justiça? Esse gênio. E no introito ele diz, o importante não é saber a resposta, o importante é não parar de perguntar. Porque a justiça, ela tem que ser sempre perseguida na medida em que ela é um instrumento das pessoas que vivem e a esperança daqueles que intentam viver. Muito obrigado. Agradecemos e cumprimentamos o excelentíssimo ministro Luiz Fux pela sua brilhante exposição e cumprimentamos o senhor Geraldo Teixeira da Costa Neto, nosso querido Zeca, pela sua presença, diretor executivo dos Diários Associados, e o Dr. Joaquim de Freitas, diretor jurídico do Diários Associados. Passamos a palavra para o magnífico reitor, presidente da mesa. Eu quero, antes de mais nada, registrar